porque eu estou transformando as pessoas estão se permitindo serem transformadas. E um outro caso de sucesso foi numa empresa que eu dei mentoria, uma empresa querida, assim, uns amados, que era uma empresa de mão de obra mesmo, de construção. Uhum. E eu tive a grata oportunidade de trabalhar com a produção, com as pessoas de baixa escolaridade, com a produção, baixa escolaridade. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Baixa escolaridade, que eu estou dizendo que tinha algumas pessoas que mal sabiam ler. E eu trabalhei com essas pessoas em inteligência emocional. Nossa, deve ter sido incrível. Incrível! Era assim, e o depoimento deles, de como aquela, né, a minha voz ficava na cabeça deles, eles diziam, né? Mas você parece uma bruxa. A sua voz ficou na minha cabeça a semana inteira, que eu tinha que mudar, que eu tinha que cuidar com o que eu falo, que eu tinha que ficar escutando os meus pensamentos. Precisa dar atenção para aquilo que tá, porque essa é a voz que sabota a gente. Que incrível, né? Realmente, a gente falou em outro episódio justamente sobre a voz interna, né? A voz que fica na cabeça da gente, que é a nossa própria voz, né? É uma voz que é a voz mais crítica que existe, é a nossa própria. Né? E é a sabotadora, é a que nos derruba ou a que nos levanta. E é com isso que eu trabalho. Com esse inconsciente, porque eu também tenho, né, a formação em neurociência, então eu trabalho com neurociência, desenvolvo neles essa consciência, tu entendes? De eles olharem para dentro de si, entender as suas sombras. E quando a gente entende, acolhe e sabe sobre as nossas sombras, essa sombra não me assombra mais. E me diz uma coisa, como é que tu vê todo esse treinamento de inteligência emocional para dentro das empresas, que hoje a gente vê nas empresas uma quantidade muito grande de pessoas, eu posso dizer, bem fácil 40 a mais, né? Como é que a gente vê tudo isso agora com essa geração de inteligência artificial? Com tudo que a tecnologia está avançando agora nos últimos 2 anos, com a IA, foi fantástico, assim, tem muita coisa que subiu exponencialmente a parte de desenvolvimento, né? Como é que tu vê isso, essa transformação da liderança junto com essa tecnologia toda que está vindo? Então, eu gosto de falar uma frase de Alvin Toffler, que ele é um futurista, e que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe desaprender, reaprender e aprender novamente. Esse é o grande analfabeto. Então, eu levo isso para as empresas e eu falo, você está disposto a desaprender o que você aprendeu até aqui? Você está disposto a reaprender? Você sabe aprender? Porque esse é o grande segredo, né? A Michelle Schneider, ela trabalhou durante muito tempo no LinkedIn como uma influencer muito grande do LinkedIn. Ela trabalhava no LinkedIn e ela tem um TED Talk que ela fala sobre o profissional do futuro. E é um TED Talk que é de 2017, 2018, não é uma coisa nova. Só que tu escutas o TED dela e ela fala do grande segredo, e na época nem se falava em ChatGPT, digamos assim, né? Nem se falava sobre isso. E ela fala sobre o diferencial do profissional do futuro é o profissional que sabe e entende de pessoas. Esse vai ser o grande diferencial e é por isso que houve há uns 5 anos, logo depois da pandemia, uns 4 anos, uma demissão em massa dos 40 a mais. E vamos pegar gente nova, porque é nova, porque eles são muito mais antenados com a tecnologia do boom que aconteceu em 2020. Sim. E agora estão retomando. Agora nós estamos em 2024, 2025, numa leva de trazer os 40 a mais para dentro da empresa novamente. Por quê? Porque os jovens não sabem se relacionar.